Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 29 de dezembro, quinta-feira da oitava de Natal, dia de comunhão, dia de unidade, a igreja também celebra São Thomas Becket. A nossa regra de vida traz o artigo 408, a perseverança da santidade. Não devemos perder o entusiasmo dos inícios do nosso caminho de discípulo e devemos mesmo renová-lo. Às vezes, a falta de realismo em certos impulsos espirituais inconsiderados vê a nossa chama diminuir e nos faz correr o risco de abandonar a meta do caminho. É por isso que devemos aceitar avançar na nossa vocação, pouco a pouco e por graus. Não há outra maneira para fazer progressos duráveis. Para chegar ao fim daquilo a que aspiramos, a perseverança é indispensável para avançar. Parar, pelo contrário, é recuar. Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas havias sido iluminados, suportastes um combate doloroso. Éreis, às vezes, apresentados como espetáculos, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós, participantes com efeito do sofrimento dos prisioneiros, e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens. Certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável, não percais, pois, a vossa segurança, que tamanha recompensa merece. De fato, é de perseverança que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, e ele não tardará. O meu justo viverá pela fé. Mas se esmorecer, nele não encontrarei mais nenhuma satisfação. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a conservação da nossa vida. Mesmo se em certos momentos as nossas relações fraternas são difíceis e irritantes, tenhamos a nossa vontade sempre pronta a suportar as contrariedades e os desgostos que nos acontecem. Não há outro caminho para adquirir o hábito da paciência. Ao contrário, a impaciência e o desânimo são as armas mais utilizadas pelo demônio. Não é em vão que dizemos ao Senhor: não nos deixeis entrar em tentação. Se não somos expostos aos efeitos da tentação por uma vontade abandonada ao mal, nunca seremos as vítimas, pois cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Deus nos exige de lhe pedirmos a graça de não sucumbirmos à tentação, ainda que lhe agrade. Dar-nos esta graça sem a nossa oração, porque assim Ele quis nos fazer reconhecer o autor dos benefícios dos quais somos favorecidos. Que a Igreja então medite atentamente as suas orações de todos os dias, que ela peça a fé para os infiéis, pois é Deus que nos converteu à fé. Ela reza pela perseverança dos fiéis, pois é de Deus que vem a perseverança final. Devemos nos ver como uma criança que tenta dar os primeiros passos, cai, depois se levanta e retoma seus exercícios com o mesmo ardor inicial, como se não tivesse ainda começado. Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança, para não serdes lentos à compreensão, e sim imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Como um pai cheio de amor para com seus filhos, ele retira uns dos perigos e a outros dá a ocasião para crescer em virtude. Então hoje, neste dia, a nossa regra de vida vai nos fazer esse convite a perseverarmos na santidade. Ou seja, a santidade não é algo longe, mas ela está à nossa frente, a nossa santidade diária no dia a dia. E aqui o nosso Senador vai dar vários exemplos, né? A primeira santidade é aprendermos a acolher e a suportar uns aos outros, a suportar os nossos irmãos, a acolher as fragilidades também que existem no meio de nós
e que devemos ser como crianças, que mesmo ainda que caiamos, levantemos e continuemos nessa busca da santidade. E o próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, falava dos santos de hoje, até ele usa o termo, os santos jovens de calça jeans, ou seja, a santidade ela está mais próxima do que aquilo que nós imaginamos. Ser santo é ser fiel ao Senhor diariamente, é buscarmos um coração humilde, reto, um coração que busca incessantemente estar unido ao coração de Deus. E sejamos perseverantes, ainda que caiamos, que fragilizamos, que toquemos no nosso pecado diariamente, recomecemos. Através da confissão, através do acompanhamento espiritual, mas também da busca incessante de intimidade com Deus. Primeira leitura de hoje, de 1 João. E sabemos que conhecemos Jesus, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse, verdadeiramente, o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E, no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo, o que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passaram e já brilha uma luz verdadeira. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está na treva, até agora. O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Então, tanto ontem como hoje, as leituras vão nos falar dessa verdade que deve brotar do nosso coração. Ele vai dizer que aquele que não guarda os seus mandamentos é um mentiroso. Então, ontem, o Senhor novamente chamava a nossa atenção em relação a essa mentira que muitas vezes nós procuramos viver de forma, fingimos que buscamos, que somos fiéis. E hoje, novamente, ele vai nos alertar sobre guardar os seus mandamentos, mas sobretudo guardar a sua palavra, né? Aquele que guarda a palavra, verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. E a Lexio Divina é esse convite de guardar a palavra diariamente. Qual é a palavra que você tem guardado no teu coração? Qual é a palavra do dia, né? Qual é a palavra de vida que alimenta a tua alma? E Jesus, ele não quer dar um novo mandamento, ele já nos deu o mandamento. A gente sabe que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas o mandamento do amor, é esse o mandamento que devemos guardar em nosso coração e pedir ao Senhor a graça de amarmos não só a Deus, mas uns aos outros. A leitura vai dizer, né? Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Nós não queremos viver nas trevas, queremos ver sobre a luz da graça, a luz do Espírito Santo. Então hoje renova no teu coração, e hoje é quinta-feira, é um dia de comunhão, de unidade, de renovarmos o nosso amor, a nossa unidade uns com os outros, com o nosso irmão de comunidade, com aquele que está em casa, com aquele que mora na nossa família. Faz um ato de perdão, de lava-pés, de recomeçar nesse amor para vivermos juntos nessa luz de Deus. O salmo de hoje traz o Salmo 95. Cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai sua salvação dia após dia. Anunciai sua glória por entre as nações, pelos povos todas as suas maravilhas. Foi o Senhor quem fez os céus, à sua frente, a majestade e esplendor, poder e beleza no seu santuário. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 2. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor.
Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe: Eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel. E como um sinal de contradição, a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Então a gente vê esse evangelho de hoje que traz essa oração de Simeão, que é a promessa. Ele vai anunciar a promessa quando os pais vão levar Jesus para a purificação do menino, e Simeão que vai proclamar, que vai profetizar que ele será um exemplo de queda, mas de salvação. E é bonito ver este homem que ele esperava apenas isso, tocar com seus olhos, tocar na profecia, tocar de verdade no menino Jesus. E por isso ele pôde proclamar. E a liturgia da igreja é tão bela que traz essa oração de Simeão como uma oração final do nosso dia. Na liturgia das horas, essa oração está nas completas, porque de fato nós devemos preparar o nosso coração, assim como Simeão preparou o seu coração. Ele vai dizer, agora eu posso ir em paz, porque os meus olhos viram e tocaram na promessa de Deus. E eu convido você todo dia a rezar essa oração como uma oração do final do teu dia. Se você não tem a liturgia das horas em casa, se você não tem a oportunidade de rezar as completas, bom, tem vários aplicativos que nos oferecem a liturgia da igreja, mas talvez se você não tem o tempo e a disposição, ao menos reze essa oração como a oração final do teu dia, consagra o teu dia, assim como Simeão consagrou o seu coração através da profecia de Jesus, faz também dessa oração, desse cântico de Simeão, a tua oração da noite. Conclui o teu dia se confiando não só a Simeão, mas também à promessa do menino Jesus, a promessa desse Rei Salvador das nossas vidas. E hoje a igreja traz São Thomas Becket. Então, para aqueles que não conhecem este santo, ele nasceu em 1118 em Londres. Sua família era oriunda da Normandia. Desde muito novo foi enviado à carreira eclesiástica. Formou-se na abadia de Merton e logo em seguida frequentou a Universidade de Bolonha, destacando-se pelas suas qualidades intelectuais. A mudança na vida de Thomas Becket aconteceu em 1162, após ser ordenado sacerdote e sagrado bispo 2 dias depois. A partir disso, tornou-se a pessoa mais irrelevante a seguir ao rei. Thomas mudou inteiramente a vida, convertendo-se num dos prelados mais austeros. Convencido de que o cargo de primeiro-ministro e de príncipe da Inglaterra eram incompatíveis, Thomas pediu demissão do cargo de chanceler, o que desencantou muito o rei. Henrique II ficou ainda mais aborrecido quando, por ocasião dos concílios, o arcebispo tomou o partido do Papa contra ele. Thomas viu-se obrigado a fugir, disfarçado de irmão leigo, e foi procurar asilos junto de Luís VII. Passou a seguir a abadia e depois a de Santa Comba, na região de Sens. Desesperado, o rei exclamou um dia: Malditos sejam os que vivem do meu pão e não me livram deste padre insolente. 4 cavalheiros tomaram à letra estas palavras, que não eram sem dúvidas, mais que uma exclamação de desespero. 29 de dezembro de 1170, à tarde vieram encontrar-se com Thomas no seu palácio, exigindo que ele levantasse as censuras que tinham imposto. Recusou-se a isso e foi com eles tranquilamente para uma capela lateral da Sé. Morro de boa vontade por Jesus e pela Santa Igreja, disse ele, e eles abateram-no com a espada. O assassinato de São Thomas comoveu a muitos, tanto que após 3 anos, no dia 21 de fevereiro, o Papa Alexandre III sancionou o seu martírio, elevando as honras dos altares.
E a leitura patrística de hoje é justamente sobre as cartas de São Thomas Becket, bispo. Só é coroado quem luta conforme as regras. Então, eu te convido nesse dia a rezar com essa leitura patrística e pedirmos ao Senhor de aprendermos a combater o bom combate, sabermos lutar com as armas necessárias para vivermos diariamente o nosso combate diário, para vencermos as guerras e as lutas que nos são apresentadas no nosso dia. Então tenha um santo dia, uma santa quinta-feira e que Deus os abençoe. Aleluia, 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 aleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Das redes sociais. Papa inicia saudando a todos, caros irmãos e irmãs. Bom dia e ainda Feliz Natal. O tempo litúrgico nos convida a fazer uma pausa e refletir sobre o mistério do Natal. E como hoje ocorre o 4º centenário da morte de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, podemos nos inspirar em alguns de seus pensamentos. Ele escreveu muito sobre o Natal. A esse respeito, tenho o prazer de anunciar que hoje será publicada a Carta Apostólica comemorativa deste aniversário. O título é Tudo Pertence ao Amor, retomando uma expressão característica de São Francisco de Sales. De fato, assim ele escrevia no Tratado do Amor de Deus. Assim dizia: na Santa Igreja tudo pertence ao amor. Vive no amor, faz-se por amor e vem do amor. Quem sabe todos nós pudéssemos ir nessa estrada do amor tão bonita. Procuremos então aprofundar um pouco o mistério do nascimento de Jesus na companhia de São Francisco de Sales, digamos assim, nesta comemoração. São Francisco de Sales, em uma de suas muitas cartas dirigidas a Santa Joana Francisca de Chantal, escreve assim: parece que vejo Salomão em seu grande trono de marfim, dourado e esculpido, que não tinha igual em nenhum reino, como diz a Escritura. De ver, em suma, aquele rei que não tinha igual em glória e magnificência. Mas eu prefiro 100 vezes ver o querido menino na manjedoura do que todos os reis em seus tronos. É muito bonito aquilo que ele dizia. Jesus, o Rei do Universo, nunca se sentou em um trono, nunca. Nasceu em um estábulo. Vemos assim representado, envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. E no fim morreu em uma cruz, e envolto em um lençol, foi deposto no sepulcro. De fato, o evangelista Lucas, ao contar o nascimento de Jesus, insiste muito nos detalhes da manjedoura. Isso significa que é muito importante, não apenas como um detalhe logístico, mas como um elemento simbólico, para entender que tipo de Messias é aquele que nasceu em Belém, que tipo de rei. Quem é Jesus? Olhando a manjedoura, a cruz, a sua vida, sua simplicidade, podemos entender quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que nos salva, tornando-se homem, como nós, despojando-se de sua glória e humilhando-se. Vemos esse mistério concretamente no ponto focal do presépio, ou seja, no menino deitado em uma manjedoura. Esse é o sinal que Deus nos dá no Natal. Foi então para os pastores de Belém, o é, hoje e o será sempre. Quando os anjos anunciam de Jesus, vão encontrá-lo. O sinal é: vocês vão encontrar um menino em uma manjedoura. Esse é o sinal. O trono de Jesus
é aquela manjedoura ou a estrada durante a sua vida, pregando, ou a cruz no final da vida. Esse é o trono do nosso Rei. Esse sinal nos mostra o estilo de Deus. E qual é o estilo de Deus? Nunca esqueçam disso. O estilo de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Nosso Deus é próximo, cheio de compaixão e tenro. Com esse seu estilo, Deus nos atrai a Ele. Não nos toma pela força, não nos impõe sua verdade e a sua justiça. Não faz proselitismo conosco, não. Ele quer nos atrair com o amor, com a ternura, com a compaixão. Em uma outra carta, São Francisco de Sales escreve: o ímã atrai o ferro e o âmbar atrai a palha e o feno. Bem, quer sejamos ferro por causa de nossa dureza, quer sejamos palha por causa de nossa fraqueza, devemos nos deixar atrair por esse pequeno menino celestial. As nossas forças, as nossas fraquezas, somente se resolvem diante do presépio, diante de Jesus, ou diante da cruz. Jesus despojado, Jesus pobre, mas sempre com seu estilo de proximidade, compaixão e ternura. Deus encontrou meio para nos atrair, como somos, com o amor. Não é um amor possessivo e egoísta, como infelizmente é tão frequente o amor humano. Seu amor é puro dom, pura graça. É tudo e somente para nós, para o nosso bem. E assim Ele nos atrai, com esse amor desarmado e desarmante. Porque quando vemos essa simplicidade de Jesus, também nós colocamos as armas da soberba e vamos ali pedir salvação, luz para a nossa vida, para ir avante. Não esqueçam do trono de Jesus, manjedoura e a cruz. Esses são os tronos de Jesus. Outro aspecto que se destaca no presépio é a pobreza. Ali temos a pobreza, entendida como a renúncia a toda a vaidade humana. Quando nós vemos o dinheiro que se gasta para a vanidade, a vaidade, tanto dinheiro para a vaidade mundana, tantos esforços, buscas para a vaidade. E Jesus faz ver a humildade. São Francisco de Sales escreve: meu Deus, quantos santos afetos esse nascimento suscita em nossos corações. Acima de tudo, porém, nos ensina a perfeita renúncia de todos os bens, de todas as pompas desse mundo. Não sei, mas não encontro outro mistério em que a ternura e a austeridade, amor e tristeza, doçura e dureza sejam tão docemente misturados. E tudo isso vemos no presépio. Sim, tenhamos cuidado para não escorregar na caricatura mundana do Natal. Esse é um problema, porque o Natal é esse. Mas hoje vemos, temos um outro Natal, entre aspas, que é a caricatura mundana do Natal, que reduz o Natal a uma festa consumista e adocicada. É bom fazer festa, mas que esse não seja o Natal. O Natal é outra coisa. O amor de Deus não é meloso. A manjedoura de Jesus nos mostra isso. O amor de Deus não é uma bondade hipócrita que esconde a busca dos prazeres e das comodidades. Nossos anciãos que conheceram uma guerra
e também a fome, sabiam disso muito bem. O Natal é alegria e festa, certamente, mas na simplicidade e austeridade. E concluímos com o pensamento de São Francisco de Sales, que o retomei também da Carta Apostólica. Ele o ditou às irmãs visitandinas, pensem bem, 2 dias antes de sua morte, e dizia: vocês veem o menino Jesus na manjedoura? Ele recebe todas as agruras do tempo, o frio e tudo o que o Pai permite que lhe aconteça. Ele não recusa as pequenas consolações que sua mãe lhe dá. Mas também não está escrito que estendesse as mãozinhas para ter o peito da mãe, mas deixara tudo aos seus cuidados e previsões. Assim, não devemos desejar nada, nem recusar nada, suportando tudo que Deus nos enviará, o frio e as agruras do tempo, tudo. E aqui, caros irmãos e irmãs, temos um grande ensinamento que nos vem do menino Jesus através da sabedoria de São Francisco de Sales. Não devemos desejar nada e nem recusar nada, mas aceitar tudo o que Deus nos manda. Mas atenção, sempre só por amor. Sempre só por amor. Porque Deus nos ama e quer sempre e só o nosso bem. Vamos olhar para a manjedoura, que é o trono de Jesus. Vamos olhar para Jesus nas estradas da Judeia, da Galileia, pregando a mensagem do Pai. E vamos olhar para Jesus, para o outro trono, a cruz. É isso que nos oferece Jesus, a estrada. Mas essa é a estrada da felicidade. A todos vocês, as suas famílias, um bom tempo de Natal e um bom início de Ano Novo. Muito obrigado. Gostaria, peço a todos vocês uma oração especial pelo Papa Emérito Bento, que no silêncio está apoiando a Igreja. Recordá-lo, está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente nesse testemunho de amor à Igreja, até o fim. Pedido de oração, então, do nosso Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos jovens, aos enfermos, aos idosos e aos recém-casados. O menino de Belém, doe a vocês a luz e o seu conforto, e conceda à martirizada Ucrânia, oprimida pela brutalidade da guerra, o suspirado dom da paz. De coração, abençoo todos vocês. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.